Saudações, amigos e irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Sejam bem-vindos à nossa escola dominical, que estamos no dia de hoje terminando uma série de 5 estudos que fizemos sobre o Espírito Santo. Na aula de hoje, nós encerraremos este assunto com um título bastante interessante, que é A Igreja e o Dom do Amor. É um pouco diferente do que nós vimos nas 4 aulas anteriores, porque nas 4 aulas anteriores nós tratamos de Deus e de nós como pessoas individuais no nosso relacionamento com Deus. Hoje vamos entender um pouco melhor como acontece essa interação com Deus, Espírito Santo e a Igreja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos de maneira livre cultuarmos a Ti e aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Que Teu Espírito esteja com cada um de nós, para que a Tua vontade e a Tua verdade atuem nos corações e nas mentes de cada um de nós, a começar por mim. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O texto básico que nós utilizaremos na lição de hoje, cujo título é A Igreja e o Dom do Amor, ele se encontra na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. É uma passagem da Bíblia bastante conhecida, que eu lerei apenas um versículo para que eu tenho certeza que vai fazer com que a maioria de nós lembremos deste texto. Assim diz, logo no começo do capítulo 13 do 1 Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. É um dos textos mais bonitos e, ao mesmo tempo, pessoalmente, eu acredito que é um dos textos mais pesados que nós encontramos no Novo Testamento. Um texto onde não existe nenhum tipo de relativização, não existe nenhum tipo de desculpa, não existe nenhum tipo de desvio, não existe nenhum tipo de mal entendido. É muito claro o objetivo de Deus para você e para mim, neste relacionamento que Ele se propôs a desenvolver conosco. Dentro desse contexto, eu gostaria de lembrar que as cartas de Paulo, elas funcionam como uma fonte extremamente rica de ensinamentos sobre a vida cristã. Portanto, não é apenas o aspecto teológico que são desenvolvidos nas cartas de Paulo, mas os aspectos práticos da vida, que alguns estudiosos costumam colocar esses aspectos práticos numa área que se chama ética. Paulo, nas suas cartas, trabalha de maneira bastante ampla nesses 2 pontos, tanto os pontos puramente teológicos como os pontos de ética ou de comportamento. No capítulo 13, ele aborda o tema central do cristianismo, que justamente gravita em torno do amor, justamente
porque é do amor de Deus que nós somos o resultado, tanto como igreja como indivíduos, neste relacionamento com Ele. O contexto do significado de 1 Coríntios é bastante simples. Ele está explicitando para a igreja de Corinto quais são os sinais mais relevantes que um cristão deveria apontar como consequência do seu relacionamento com Deus. Eu já falei desse tema algumas vezes e, por causa da sua importância, eu torno a insistir. Tem muitas pessoas que têm a visão equivocada que eu devo amar para me aproximar de Deus. É o contrário. O amor é resultado do relacionamento nosso com Deus. É no nosso relacionamento com Deus que nós procuramos cada vez mais nos identificar com Deus. E o fruto deste relacionamento é o amor. Portanto, é equivocado imaginar que apenas correndo nas consequências eu resolvo a causa primária, a motivação primária. Bom, dentro desse contexto, se lermos o capítulo 13, que é um capítulo bastante conhecido, e eu definitivamente sugiro que se leia o capítulo inteiro, com bastante cuidado, ele desenvolve uma série de características que refletem aquele que tem este envolvimento com Deus, que afinal, como vimos nas aulas passadas, é o objetivo de Deus, desenvolver conosco um relacionamento. É interessante que neste capítulo nós temos a clara indicação que se trata de um relacionamento entre entre você, entre nós individualmente com Deus. Mas quero lembrar, voltando para o contexto, que esta carta não foi escrita para uma pessoa em particular. Esta carta foi escrita para uma igreja, para uma comunidade. Parece uma coisa meio estranha chamar a atenção para comportamentos individuais dentro de um contexto coletivo. Aí eu queria chamar a atenção a alguns aspectos que nos levam a ter uma abordagem diferente no coletivo e no individual. Primeiro, deixar absolutamente claro aquilo que nós já sabemos, que o nosso relacionamento com Deus é uma responsabilidade individual. Esse é um ponto importante para nós entendermos. No passado, havia uma sobreênfase no comportamento coletivo. Hoje existe uma sobreênfase no comportamento individual. O relacionamento com Deus envolve os dois, tanto o individual como o coletivo. No passado, por exemplo, vocês terem uma ideia de um exemplo de atividade coletiva, quando o rei ou o governante local se convertia, automaticamente era considerado que todos estavam convertidos. Nós sabemos que não é isso que a palavra de Deus ensina. A conversão é um ato individual, não é coletivo. Mas até recentemente era justamente o rei, monarca, o imperador que definia a religião de todo o povo. Esse é um exemplo extremo de coletivismo. No caso de Deus com a igreja, existe uma pequena diferença. O fato do apóstolo Paulo dirigir essas palavras, que têm caráter eminentemente individual, num ambiente coletivo, ele extrapola a razão óbvia e primária de que ele está falando individualmente mais para um grupo. Não, vai além. Se nós vermos dentro dos
das características enumeradas por Paulo como características deste amor, ou seja, do relacionamento, o fruto desse relacionamento com Deus é o amor. Do amor existem várias características que refletem esse amor. E o que Paulo fala aí, por exemplo, é bastante interessante. Ele cita algumas, em momento algum ele diz que essa lista é exaustiva, ou seja, que é só isso e não tem mais nada. Mas ele cita vários. Por exemplo, ele cita a paciência. Paciência, entender a paciência, exercer a paciência e enxergar a paciência em uma pessoa é muito mais fácil de ser observada em uma atividade de grupo. Por quê? Porque o grupo, as pessoas que nos rodeiam, são os melhores espelhos que existem para que nós enxerguemos nossas características morais. É isso mesmo. Por exemplo, eu não consigo, de maneira natural, só comigo mesmo, saber sequer a cor dos meus olhos. Eu preciso do quê? De um espelho. Tem várias partes do meu corpo que eu não consigo sequer enxergar e imaginar como que é. Talvez pelo tato eu consiga perceber alguma coisa, mas não pela visão. O espelho me ajuda a ver essas partes que eu não consigo ver. Pois é. Qual é o nosso espelho moral? Nosso espelho moral são os outros. Quando estamos inseridos numa comunidade, é justamente através da comunidade que nós enxergamos essas características morais. Portanto, quando Paulo enumera esses elementos como características da expressão do amor, ele coloca num contexto coletivo, porque a maioria dessas características são difíceis de serem enxergadas quando nós estamos só e isolados. É justamente no grupo, na comunidade, é que nós conseguimos enxergar essas características. Voltando lá, falamos de paciência. Paciência dentro de um grupo é muito mais fácil de ser observada, se eu realmente tenho essa paciência toda, do que quando eu estou isolado, no meio do mato, sozinho, com a luz apagada. Ele continua. Bondade. Idem. A expressão da bondade no meio coletivo, obviamente, é muito mais fácil de ser notada e percebida por nós mesmos do que quando estamos isolados. Ausência de inveja, ausência de orgulho, respeito, ausência de egoísmo, tolerância, ausência de rancor, alegria na verdade, esperança, perseverança, confiança. Tudo são características individuais, mas que são justamente observáveis num ambiente onde exista um espelho para eu enxergar. Porque eu consigo, em certa profundidade, observar essas características nos outros. Mas quando se trata de mim mesmo, são muito difíceis de ser observadas sem um espelho. No caso, um espelho moral. O papel do amor na comunidade cristã, ele tem tudo a ver. Por quê? A característica fundamental, não única, mas a fundamental nos relacionamentos de Deus comigo e com você é justamente o amor. E como ele clama que nós nos aproximemos dele, o resultado desta aproximação com Deus deveria ser cada vez mais sermos iguais a Deus. Sermos iguais a Deus cada vez mais significa expressar o nosso amor, porque Deus é amor. Quanto mais nós expressamos este amor, mais e mais
nós estamos expressando aquilo que está dentro de nós. E essas são as características que nós vimos anteriormente do amor. Então, relacionamento, amor e essas características que nós vimos aqui. A importância do amor no relacionamento entre os membros está mais além do que o espelho que eu acabei de dizer. A função de espelho é fantástica para mim. Portanto, eu sei, devo estar no caminho, porque eu estou tendo oportunidade de exercer características que são eminentemente do amor. Então, eu estou no bom caminho. Ih, caramba, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. E vou fazendo essa caminhada. Bom para mim. Mas não é só para bom para mim. É bom para a comunidade, para a coletividade. Porque cada uma das outras pessoas também estão nessa jornada. E é justamente a minha interação com eles e que ajuda-os na perseguição dessa jornada. Ajuda-os não só aferindo a qualidade do seu relacionamento com Deus, mas também mostrando pela misericórdia de Deus, através de nós individualmente, o caminho que leva ao Senhor. Portanto, a comunidade, a Igreja de Cristo, é beneficiada também por esse nosso processo. Como o amor promove a harmonia e a unidade na igreja? Ora, não é fácil o relacionamento. Relacionamentos nunca foram fáceis, por diversas razões. Um relacionamento exige amor. E amor tem uma série de características que nos parecem bastante não naturais. Abrir mão dos nossos próprios interesses. Abrir mão dos nossos próprios orgulhos. Abrir mão da nossa sensação de preponderância, de força, em função dos outros. Mais que isso, no relacionamento dentro de uma comunidade, nós temos que aprender nossos limites e os limites dos outros. O que também não é um processo agradável na maioria das vezes. Mas o amor promove essa harmonia na medida que ela vai aparando essas coisas desagradáveis. Essas dificuldades que você tem, eu tenho e cada um dos membros da comunidade tem. Vai aparando e ficando o essencial. O essencial é justamente o amor. Portanto, esse é um processo de crescimento mútuo. Um processo de crescimento das pessoas individuais e da comunidade, no caso a igreja, como um todo. O amor também, este relacionamento específico, esse processo de criar esse vínculo dentro da comunidade, não só permite, olha aí como foi evoluindo. Primeiro era uma visão de uma necessidade minha, das pessoas individual. Depois, uma necessidade coletiva dos membros da igreja. Mas vai além disso, porque a partir do ponto que a igreja está neste processo, ela serve de exemplo dentro da comunidade que está inserida. As pessoas enxergam isso e falam, mas puxa, que comunidade estranha é essa, que trabalha de uma maneira tão não natural, onde as pessoas estão felizes e interagem entre si. Esse é um dos maiores testemunhos que nós, como cristãos, podemos dar na comunidade. Uma das maiores mensagens evangelísticas que nós damos não são através das nossas palavras. Não é a pregação do evangelho dizendo, olha, está escrito, essa é a vontade de Deus. Sim, esse é um instrumento, mas não é o maior instrumento. O maior instrumento de pregação é a sua vida e a minha vida. E a vida da igreja como coletividade.
Naturalmente, nós temos desafios e obstáculos para exercer este amor. O primeiro desafio é o mais simples de todos. Nós não conseguimos. Ponto. Sim. Parece esquisito falarmos de amor como característica fundamental do cristão, característica necessária para o cristão, e eu falar para você que nós não conseguimos. O amor, em toda a sua extensão, nós não conseguimos e não vamos conseguir. A única maneira de trilharmos num processo de nos aperfeiçoarmos neste amor é através do nosso relacionamento com o próprio Deus. Deus intervindo em nós é que nos vai levar a este processo. Portanto, na busca do amor, não deveríamos procurar as características, ou seja, os resultados deste amor em si. Os resultados são importantes para aferirmos, para entendermos como é que andamos. Mas, acima de tudo, procurar a dependência com Deus, num relacionamento profundo com Ele, porque é o único que vai transformar o meu coração e o seu coração para que possamos oferecer amor. Bom, como mundo prático, como aplicação prática que eu posso deixar, é que o amor, ele é uma característica que não provém da nossa própria força natural. Ele é uma característica herdada e dada por Deus. Apenas a misericórdia de Deus e o nosso relacionamento e amor para com Deus é que nos transforma a ponto de podermos oferecer tal amor. E as características deste amor, ou seja, o que este amor provoca na sociedade, tem uma série de pontos interessantes para nós mesmos. O primeiro é aferirmos como andamos no nosso amor. O segundo, ajudarmos a própria coletividade que estamos envolvidos. E o terceiro, servirmos de testemunho para todos aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. Como conclusão, o capítulo 3 de 1 Coríntios oferece um roteiro valioso para a vida da igreja cristã. Centrado no amor, objeto último do nosso relacionamento pessoal com Deus. Ao compreendermos e praticarmos os princípios do amor descrito por Paulo, podemos fortalecer e aferir nossa comunhão com Deus e com os outros, testemunhando assim ao mundo o poder transformador do amor cristão, do amor vindo do próprio Deus. Que possamos, como igreja, crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus, manifestando nas nossas vidas, na nossa comunidade, nas nossas famílias, onde quer que nós estejamos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta série que hoje concluímos neste breve estudo que fizemos sobre o Espírito Santo. Que este Espírito esteja com cada um de nós para que possamos crescer em graça diante de Ti. Para que possamos, com a ajuda do Espírito, abrir nossos olhos e corações para chegarmos mais e mais perto de Ti e, desta maneira, refletir em nossas vidas as características do próprio Deus, especialmente do amor. Que este amor defina a cada um de nós e que ele traga frutos, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a igreja e para toda a comunidade e ambiente onde transitarmos. Que teu nome seja exaltado, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.